Olá, gente! O primeiro vídeo oficial aqui no canal, agora em 2021. Então sejam muito bem-vindos. Para quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem tá aqui que já me acompanha há muito tempo, também seja muito bem-vindo. Vamos lá então dar início aí a um ano, né, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano muito especial para todos nós, mas isso depende muito, né, das nossas escolhas, das nossas condutas, e eu tô aqui para ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre isso, sobre tudo isso, sobre as nossas escolhas, condutas, enfim, sobre o nosso comportamento e principalmente sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero conversar sobre identidade. Mas antes, roda a vinheta. Eu vejo muitas pessoas se questionando e eu, inclusive, já me questionei muito sobre quem eu era, quem eu sou, para onde vou, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, qual é o meu papel, qual é o meu propósito. E eu acredito que se vocês ainda não tiveram esses questionamentos, um dia vocês vão ter, porque chega lá pelas tantas um momento em que a gente começa a se questionar o porquê que estamos aqui nessa terra, qual é o nosso objetivo aqui nesse lugar. E com isso, então, eu percebo que nesses casos a gente acaba tendo uma crise de identidade, não sabendo quem somos e o que precisamos fazer. E aí a gente começa a tomar escolhas erradas ou começamos a nos afastar completamente da vontade de Deus para as nossas vidas. E é por isso então que eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu já tive com relação a isso e ajudar vocês também nesse processo de identificação para vocês saberem quem de fato vocês são. E para começo de conversa, nós temos então que ter a certeza e a clareza de que somos filhos de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 1, nos diz isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então aqui nós temos claro, nitidamente, que nós somos, antes de qualquer coisa, filhos de Deus, e é isso que vai nos possibilitar sermos identificados, ou pelo menos deveríamos ser identificados dessa forma a partir do momento em que desejamos ter aí um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E de uma forma psicológica falando, né, pra quem não sabe, eu sou psicóloga, então às vezes eu trago assim umas pinceladas da psicologia aqui para conversar com vocês, mais sutilmente falando, mas na psicologia a gente vai entender que a gente precisa de um ponto de partida para a gente ir formando ao longo da nossa vida algumas referências básicas de escolha e de pertencimento e logo então de identificação. Ou seja, quando os nossos pais ou pessoas que temos como figuras de referência desejam algo pra gente, por exemplo, né? Um exemplo bem banal, o meu pai ou a minha mãe, enfim, querem que quando eu crescer, quando eu me tornar adulta, eu torça pro Grêmio, vamos supor. Então, esse desejo, ele me possibilita um ponto de partida. Então, a partir disso, eu tenho duas opções. Ou eu vou torcer pro Grêmio e vou ao encontro dessa vontade, ou então eu vou torcer pro Inter ou para qualquer outro time de futebol que eu queira e eu vou seguir então a minha própria vontade. Isso é um ponto de partida e um ponto de referência que a gente tem para partir dali tomar uma decisão. Quando a gente não tem esse ponto de partida, a gente fica muito perdido. Por isso que é tão importante o desejo e por isso que a falta dele nos traz muitos prejuízos emocionais. Mas enfim, eu só trouxe pra gente contextualizar um pouquinho. Por quê? Porque de forma natural acontece dessa forma. Os nossos pais ou figuras de referência, eles vão desejar e eles vão trazer desejos que possibilitam a gente tomar atitudes, decisões, fazer escolhas a partir desse ponto de partida. E de forma natural acontece da mesma forma. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender quais são os desejos que Deus tem para as nossas vidas enquanto filhos dele. A gente vai lendo e a gente
gente vai entendendo que Deus ele estabelece a partir de Jesus Cristo, ao qual ele mesmo denomina que é o seu filho, ele vai estabelecendo através de Jesus alguns comportamentos básicos que ele espera para os seus filhos. Então a gente tem Jesus como um ponto de referência, um ponto de partida personificado através do desejo de Deus. Deus deseja e Jesus é o desejo personificado, acho que é essa palavra, enfim, real, da sua vontade, do seu desejo. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma ideia e uma base de como devemos nos comportar e o que precisamos fazer para de fato então sermos reconhecidos como filho de Deus, que é o que somos. E nesse caso, da mesma maneira como acontece de forma natural, que a gente tem a opção sim de ir ao encontro ao desejo dos nossos pais, ou então ir totalmente contra esse desejo, a gente tem também essa possibilidade de forma espiritual. Deus, ele vai nos proporcionar o livre-arbítrio. Só que entre o mundo, né, ou a forma natural e a forma espiritual, tem uma diferença. Os nossos pais, quando eles desejam algo pra gente, eles estão totalmente carregados pelas suas heranças afetivas, emocionais que eles trouxeram ao longo da sua vida e que outras pessoas passaram para eles, né? Que se chama aí os aspectos transgeracionais, que, abrindo um parênteses, foi o meu trabalho de conclusão, mas eu vou falar disso em outro vídeo, então só pra gente contextualizar. Eu já estudei bastante sobre isso e eu acho muito interessante essa parte, por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Mas seguindo, então o que acontece? Os nossos pais, eles são cheios, são carregados de heranças emocionais que vão sendo construídas ao longo da vida deles. E eles vão desejar coisas pra gente a partir dessas heranças emocionais. Então nem sempre aquilo que os nossos pais desejam é o melhor pra gente. Embora eles sempre vão desejar algo para o nosso bem, e assim deveria ser, embora eles sempre vão tentar fazer com que a gente tome boas escolhas e vão nos aconselhar a isso e vão desejar isso pra gente, nem sempre as escolhas e os desejos dos nossos pais são o melhor para as nossas vidas e aquilo que de fato seria interessante para nós. E aí é que está a diferença. Deus, quando ele deseja algo para as nossas vidas, ele deseja algo perfeito. Então o desejo dele vai ser sempre maior do que o nosso próprio desejo. Então, diferente da gente ter um ponto de partida dos nossos pais e que a gente pode ir contra ou a favor, o ideal seria, de forma espiritual, que a gente pudesse sempre ir ao encontro à vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que vai nos possibilitar termos uma vida aqui nessa terra e mais ainda termos uma vida no céu, na eternidade. Então, para quem acredita em vida eterna, o que a gente faz aqui nessa terra é o que possibilita a nossa entrada, né, a nossa inclusão no céu. Então, quando a gente se aproxima cada vez mais da vontade de Deus para as nossas vidas, é isso que vai cada vez mais reforçar a nossa identidade de filhos e é isso que vai possibilitar a gente ter uma vida aqui nessa terra com abundância. Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ter uma crise muito séria na minha vida com relação à minha profissão. Depois que eu me formei, eu foquei a minha vida, tudo que eu fazia, todos os investimentos e tal que eu fazia, eram todos eles voltados para a minha vida profissional. Só que eu tinha, paralelo a isso, um desejo muito grande de comunicar, de trazer aqui essas palavras e essas mensagens para vocês, que já fazia muito tempo, que eu tinha. Só que eu sempre ficava com a ideia de que eu não poderia trabalhar com psicologia em consultório e ter, paralelo a isso, um canal no YouTube. E isso me trouxe uma guerra dentro de mim muito grande. Ao mesmo tempo que eu queria atender, que eu queria trabalhar com a psicologia, eu também queria comunicar o amor de Cristo e o amor de Deus. E eu achava que isso não era possível.
Até que foi um momento em que eu resolvi me entregar de fato e pagar pra ver. E ver o que aconteceria então se eu começasse a gravar esses vídeos e se isso de alguma forma me traria um prejuízo na minha profissão. Eu não queria abrir mão da minha profissão, embora eu já cheguei a pensar em abrir mão dela em função desse meu desejo do canal, mas eu não queria de fato abrir mão dela. Então eu comecei a fazer, né, esse experimento, me lancei aí no ano passado e comecei a trazer então conteúdos aqui com relação à Bíblia e tudo mais, isso que você já sabe. Bom, o que acabou acontecendo? Nada daquilo do que eu imaginei aconteceu. Eu não perdi nenhum paciente por causa disso e eu não deixei de ganhar pacientes, por exemplo, por causa disso. Ou seja, era uma crença que eu tinha, era uma limitação que eu tinha e que por vezes me trazia uma angústia enorme, enorme, enorme para minha vida, porque eu queria comunicar, era algo que Deus já tinha colocado no meu coração, eu precisava fazer isso e isso era o que me identificava, me trazia identidade diante de Deus, só que tinha algo que ainda me impedia de fazer isso. Quando eu abandonei essa crença que na verdade era só algo realmente que estava me impedindo de colocar a vontade de Deus em prática, quando eu abandonei isso, eu consegui virar uma chave dentro de mim, muitas coisas mudaram dentro de mim e hoje eu tenho plena convicção de que o meu papel nessa terra é sim comunicar o amor de Deus. O YouTube é apenas uma das ferramentas que eu utilizo, eu faço isso também a partir do meu Instagram. Então eu abri mão daquilo que eu acreditava e que era uma bobagem e me entreguei definitivamente à vontade de Deus para minha vida e foi aí então que eu consegui estabelecer de fato a minha identidade, quem eu sou em Deus e quem eu posso ser e o que eu preciso fazer para contribuir para o amor dele chegar a outras pessoas. Para que isso fosse possível, eu tive que orar muito, 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 conversar muito com Deus a esse respeito e ouvir dele aquilo que ele queria para minha vida. Então, se hoje tu tá enfrentando aí alguma crise de identidade, eu te convido a orar a Deus, a perguntar para ele o que ele espera de ti, a colocar os teus planos e projetos na mão dele e esperar que ele te diga o ok ou que é para abortar esse projeto. Então, gente, cada vez mais que a gente fizer a vontade de Deus, cada vez mais que a gente se aproximar das atitudes de Cristo, mais perto da nossa identidade nós chegaremos, ao ponto de não termos mais crise de identidade, porque saberemos quem somos. Uma outra coisa legal de fazer também é colocar num papel todas as suas habilidades, tudo aquilo que tu gosta de fazer, tudo aquilo que te inspira. E a partir daí descobrir também aquilo que te motiva a viver. Foi também isso que eu fiz para criar esse canal, porque eu sempre gostei muito de me comunicar. Deus já tinha colocado no meu coração essa habilidade. Então foi a partir da descoberta, né, dessas minhas características e potencialidades que eu consegui então de fato também chegar mais perto ainda da minha identidade em Cristo. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam encontrar suas identidades para que vocês não tenham mais ou não sofram com crise de identidade, porque realmente é algo muito ruim, muito complexo e leva tempo. Eu levei muito tempo aí orando e pedindo a Deus aí um direcionamento e eu espero que vocês não passem por isso e se passarem, que vocês consigam logo achar, encontrar a sua identidade em Cristo. Gente, era isso pro vídeo de hoje, já falei um montão aqui, mas achei que foi bem relevante esse assunto. Se no meio do vídeo vocês lembraram de alguém que está passando por uma situação parecida com essa, eu peço que vocês enviem esse vídeo, compartilhem com outras pessoas para que a gente possa se ajudar. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E já que tu chegou até aqui, curte o vídeo e deixa aqui um comentário, tá bom? Um beijo e até a próxima!